Olá, pessoal. Estamos aqui, né? Mais uma vez na nossa aula de eletromagnetismo, tá certo? E agora nós vamos ver os vetores unitários nas direções r, θ, φ, escritos em termos de x, y, z, tá certo? Então, continuando, né? Estamos aqui no capítulo 1 do livro do Griffiths, de eletromagnetismo, a parte de análise vetorial. Então, estamos aí nas coordenadas polares esféricas. Polares esféricas, tá certo? Então, vou aí para o meu, vamos aí desenhar o eixo XYZ, né? Para a gente poder escrever essas relações, né? Então, aqui nós temos o eixo Z, aqui temos o eixo Y, e aqui o nosso eixo X. Então, temos X, Y e o eixo Z. Tá certo? Então, vamos colocar aí os vetores unitários, né? Então, nós temos aqui um ponto que é localizado por esta reta R. Aqui nós temos o ângulo polar, que é o θ, e projetando esse R aqui no plano XY, nós desenhamos agora o ângulo azimutal, que é o ângulo φ. Então, vamos desenhar aqui. Essa aqui é a projeção no plano XY de R. Certo? Então, aqui tem o ângulo φ, que é o nosso ângulo azimutal. O ponto está aqui. Rapaz, vamos... Mais uma coisa, né? Vamos colocar aqui também, né? Aqui é o nosso ponto Z. Aqui é o ponto... aqui é o Z, né? Aqui é o X. Aqui é o nosso Y. Beleza? O ponto, na verdade, está aqui. Então, esse ponto é X, Y, Z. Beleza? Então, em aulas anteriores, nós escrevemos aí as relações entre X, Y, Z em termos de R, θ e φ. E fizemos R, θ e φ escrito entre X, Y, Z. Então, o nosso X é dado por R seno de θ cosseno de φ, como eu já mostrei anteriormente. O Y é dado por R seno de θ seno de φ. E o Z é dado por R cosseno de θ. São essas relações aí que nós temos de x, y, z com r, θ e φ. Na figura, nós temos que o vetor unitário na direção R é esse aqui. Então, o R está nessa direção, o θ aponta na direção do crescimento de θ, que é assim, ó. Certo? E o φ na direção do crescimento de φ, que é assim. Então, forma um sistema ortogonal também. Aqui nós temos o R chapéu, aqui é o θ chapéu e aqui é o φ chapéu. Beleza? Então, forma um sistema de eixos ortogonais também. Agora a gente vai mudar de IJK para R, θ e φ. Certo? Beleza? Então, IJK é o X chapéu, Y chapéu e Z chapéu. Beleza? Então, vamos escrever, fazer aqui uma representação gráfica, né, de cada um desses vetores unitários, separadamente. Então, eu vou fazer o desenho aqui para representar o meu R, chapéu. Então, o R chapéu será
representado aqui, ó. Então, esse ponto aqui agora, ó, esse ponto aqui, ó. Beleza? O R chapéu está assim. O R chapéu está aqui. O módulo desse vetor R chapéu vale 1. Tá certo? Vale 1. Então, como é que eu escrevo o R chapéu em termos dos vetores unitários? I que está nessa direção, ou X chapéu, J que está nessa direção, ou Y chapéu, e K que está nessa direção, ou Z chapéu. Essa é a pergunta, né? Beleza? Então, vamos de novo, né, ó, colocar as coisas aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, as projeções direitinho, né? Então, esse vetor R, ele é um vetor que tem o seguinte comprimento, né? Aqui é φ, aqui é θ. Ele tem o seguinte comprimento. Ele tem esse comprimento aqui na direção Z, esse comprimento aqui na direção Y e esse comprimento aqui na direção X. Como é que eu expresso isso? Então, vamos lá. R chapéu vai ser igual o comprimento Rx na direção X chapéu, mais Ry na direção Y chapéu, mais Rz na direção Z chapéu. Tá certo? Que tamanho é este aqui do Rz, por exemplo? Esse é o tamanho do R na direção Z. Certo? Aí, se você fizer o cosseno de θ, cosseno de θ vai ser esse tamanho aqui, que é o RZ, R na direção Z, dividido pela hipotenusa. Mas que comprimento é esse? Como vetor unitário, o comprimento dele vale 1. Então, fica 1. Implica dizer que RZ é igual ao cosseno de θ. Beleza? Agora, nós precisamos descobrir esse tamanho aqui, ó, que eu vou chamar de S. Por quê? Porque se eu tirar o cosseno de φ, que está aqui, é o cateto adjacente, que é o Rx, que é esse tamanho aqui, ó. Cosseno de φ é Rx dividido pela hipotenusa, que é o S. Então, cosseno de φ é Rx sobre S. Quem é S? Aí eu vou tirar o seno de θ. Seno de θ é S sobre a hipotenusa, nesse triângulo aqui, ó. A hipotenusa é R chapéu. Quem é o módulo de R chapéu vale... o módulo de R chapéu vale 1. Então, fica S é igual a seno de θ. Seno de θ, tá aí. Então, quem é o Rx? Rx é S cosseno de φ. Então, Rx é seno de θ cosseno de φ. Beleza? Agora nós precisamos do RY. O RY é esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui é o RY. Como é que eu faço? Eu tiro o seno de φ. Seno de φ é o RY, que é esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui. O RY. Sobre S, que é a hipotenusa. Então, é o RY, né? Não foi o R. RY. Pronto, agora sim. Então, RY
é igual a S seno de φ. Então, quem é RY? RY é S, que é seno de θ, vezes o seno de φ. Beleza? Então, nós temos aí o meu vetor R chapéu. Quem é o R chapéu? É o Rx, que é seno de θ cosseno de φ na direção x chapéu ou I chapéu, mais o RY, que é dado por seno de θ, seno de φ, Y chapéu ou J chapéu, tá certo? Mais o RZ, que é cosseno de θ vezes E chapéu ou K chapéu. Então, nós determinamos aí o vetor R escrito em termos de θ e φ, né? E dos vetores unitários x, y, z. Tá certo? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para o vetor φ chapéu. Tá bom, gente? Vamos fazer a mesma coisa para o vetor φ chapéu. O φ, ele está em cima, o ângulo é em cima do plano XY. Certo? XY. Então, eu vou fazer o desenho aqui, ó. É como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui, aí a gente vai lá para o outro slide. Aqui eu tenho Y, aqui eu tenho X. Aqui, o S está no plano XY. Então, esse tamanho aqui é S. Beleza? E aqui está o ângulo φ. Beleza? Aqui está o X e aqui está o Y. Eu vou fazer essa figura lá no outro quadro para explicar. Então fica assim, ó. Para fazer aqui agora. Estou dizendo o seguinte, que eu tenho aqui, ó. Aqui está o Y. E aqui está o X. Certo? Então, o meu vetor S está aqui. O vetor S não, o S está aqui, né? Ó. Esse tamanho aqui é o S. Que localiza o ponto no plano XY. Aqui eu tenho um ângulo φ. Aqui eu tenho X. E aqui eu tenho Y. Beleza? Bem, o φ está crescendo nesse sentido. Ó. Que é a direção do crescimento do φ, né? Está crescendo assim. Beleza? Bem, aí eu vou redesenhar aqui. Ó. Vamos redesenhar algumas coisas aqui. Ó. Aqui eu vou fazer o eixo Y. Né? E aqui é o eixo X, né? Ó. Agora, eu vou fazer o prolongamento aqui do S, né? Tá aí. Esse ângulo aqui é φ. Certo? E este ângulo aqui também é φ. Então, o que é que acontece? Aqui é φ chapéu. Esse tamanho aqui, ó, certo? É o tamanho φ na direção Y.
E esse tamanho aqui é o tamanho φ na direção x. Que quer dizer o seguinte, ó. Quem é φ chapéu? Φ chapéu é o φ na direção x, x chapéu, mais φ na direção y, y chapéu. Certo? Eu não sei se φ seria a melhor letra, né? Porque pode misturar com ângulo, vocês podem confundir. Mas eu estou dizendo que φx é esse tamanho aqui, ó, tá vendo? φy é esse tamanho. Φ é o ângulo, tá aqui. E φ chapéu é o vetor unitário. Certo? Vocês estão distinguindo as coisas aí, né? Talvez fosse melhor chamar isso aqui de, sei lá, SX, aqui SY. S não, porque S eu já usei aqui. É PX aqui e PY aqui. Talvez fosse melhor. Mas, enfim, eu estou escrevendo o vetor, tá vendo? Eu estou escrevendo o vetor unitário. Dessa forma. Quem é... Aí vem a pergunta, quem é φx e quem é φy? Porque se eu tiver, você escreveu o φ. Né? Então, se eu tirar o cosseno de φ, agora eu estou tirando o cosseno desse ângulo. É esse tamanho aqui, que é o φy, dividido por esse tamanho aqui, que é a hipotenusa, que é o φ. Mas esse tamanho aqui, como vetor unitário, o módulo dele vale 1. Então, 1. Implica dizer que φ quer dizer que φ y é igual a cosseno de φ. Beleza? Se eu tirar o seno de φ, o seno de φ é o cateto oposto, que é o φx, tá vendo? Sobre a hipotenusa, que é o módulo de φ. Então, fica φx sobre 1. Implica dizer que φx é igual ao seno de φ. Então, quem é o vetor unitário φ? É igual a seno de φ. Aí tem o seguinte, vocês estão vendo ó, que a componente φx do vetor unitário está aqui para a esquerda? Vocês estão vendo? Então, eu tenho que colocar o sinal de menos. É menos seno de φ, x chapéu, mais. Aí o φy agora já está apontando para cima, então é positivo, pela nossa escolha, né? Pela nossa convenção. Para cima é positivo. Então, fica cosseno de φ, y chapéu. Então, com isso, nós temos o vetor unitário φ. Tá bom? Agora, o que nós precisamos determinar é o vetor unitário na direção θ. Beleza? Aí, se você observar a figura, eu vou voltar aqui novamente. Olha a figura aqui para onde é que está o θ. Tá vendo? O θ ele está apontando na direção z negativo. Se você olhar a componente z do θ. Vocês conseguem observar aí? Conseguem ver? Certo? Então, vou desenhar aqui, ó. Vamos lá. Vou tentar desenhar aqui de novo. Então, fica assim, ó. Vou tentar fazer esse desenho. Então, aqui eu tenho o eixo Z. Vou deixar um pouco aqui, ó. Assim. Aqui é o eixo Y. Aqui é o eixo Z. E aqui é o eixo X. E o θ, chapéu, ele aponta nessa direção. Se você observar a figura lá, ó. Tá vendo? Esse aqui é o plano XY.
Esse aqui é o plano XY. Beleza? E o θ, chapéu, está apontando para baixo. Para baixo do plano, né? Está embaixo do plano. Então, se eu faço a projeção aqui, vou fazer a projeção aqui, que vem para cima, aí chega até o ponto, até o plano. Aí aqui é o meu S. Aqui é o meu Y. Aqui é o meu X. Certo? E aqui está o meu Z. Não sei se ficou legal, acho que não. Vamos melhorar, tentar melhorar esse desenho aqui. Certo? Então, aqui, aqui está o Z, que é esse tamanho aqui. Beleza? Bem, aí tem o seguinte, se você observar a figura, vamos voltar na figura lá, né? Tá vendo? Ele está apontando para baixo, né? Então, eu estou tentando reproduzir aqui. Certo? Aí a gente tem que lembrar que o R estava assim, O R está assim. Beleza? Aqui tem um ângulo θ. Vão observando aí. Aí tem um ângulo θ. Se aí é ângulo θ, aqui também, é o ângulo θ. Ângulo θ. Beleza? Então a gente tem que observar esse triângulo aqui, Esse triângulo aqui, retângulo, Esse triângulo retângulo aqui. Esse, com isso aqui, Se você tirar, por exemplo, o seno de θ, quem é o seno de θ aí? Vamos fazer aqui. Quem é o seno de θ? O seno de θ é este tamanho aqui, que eu vou chamar de θz, que está ao longo do eixo Z. Melhor, eu vou chamar de PZ, para não confundir, né? Então, esse tamanho aí é o meu PZ. P na direção Z. Quem é o seno de θ? É PZ sobre. É o PZ sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o θ chapéu, mas a magnitude do θ chapéu vale 1. Então, PZ é igual a seno de θ. Certo? Bem, se você tirar o cosseno de θ, cosseno de θ vai dar este tamanho aqui, que eu vou chamar de, que a gente está chamando de S, né? Certo? Então, quem é o cosseno de θ? Cosseno de θ vai ser S sobre o módulo da hipotenusa. Mas a hipotenusa é o vetor unitário θ chapéu. O módulo vale 1. Então, implica dizer que S é cosseno de θ. Beleza? E agora, nós temos este tamanho aqui, que é o S, né? Então, nós podemos encontrar aqui, o tamanho de
o tamanho do y e o tamanho do x. Por quê? Porque aqui vai ficar um pouco, não sei se vai ficar um pouco bagunçado, aí vocês olhem aí. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o ângulo φ. Vamos fazer aqui o sistema, então, de eixos, né? Vamos apresentar de novo aqui. Quer dizer o seguinte, ó, aqui o θ está assim, que é o θ chapéu. Ele aponta para a parte negativa do eixo Z. Aqui tem um ponto em cima do plano XY. Beleza? Aqui eu tenho o meu PZ. Beleza? Nós já determinamos este tamanho aqui, ó. Esse tamanho PZ é igual ao seno de θ. Beleza? Bem, aí aqui, nesta linha, essa linha aqui, ó, esse tamanho aqui vale S, né? Vale S. Esse tamanho aqui vale S. Aí aqui, ó, esse ponto é localizado em X, em Y aqui e em X aqui. Agora, eu tenho um ângulo aqui que é o ângulo φ. O ângulo φ que é o S, ó, ele é esse ângulo aqui, ó. É isso que eu quero dizer, ó, que é o ângulo φ. Beleza? Ângulo φ. Aí é que tá, né? E esse tamanho aqui vale S. Acho que foi melhor assim. Quem é? Pergunta é, quem é o cosseno de φ? Cosseno de φ é o cateto adjacente, que é esse tamanho aqui, dividido pela hipotenusa, que é S. Certo? Então, ele é esse tamanho aqui, que é PX sobre S. Beleza? Então, PX é igual a S cosseno de φ. Beleza? E quem é o S? S é cosseno de θ. Então, nós temos que PX é igual a S, é igual a cosseno de θ, então, né? Então, é igual. Nós temos que PX é igual a cosseno de θ, cosseno de φ. Beleza? E quem é o meu PY? Bem, PY é esse tamanho aqui, ó. Então, esse aqui é o meu PY. Quem é o PY? Aí eu tiro o seno de φ. Seno de φ é PY sobre S. Então, PY é S seno de φ. Então, PY, que é Y, viu? PY é igual a cosseno de θ seno de φ. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, o PZ, o PX e o PY.
Quem é, então, θ chapéu? Ele é px na direção x chapéu mais py na direção y chapéu mais pz na direção z chapéu. Implica dizer que θ chapéu é igual a px, que é cosseno de θ, cosseno de φ, x chapéu, mais py, que é cosseno de θ, seno de φ, y chapéu, mais pz, que é seno de θ, só que com sinal negativo, porque o pz aponta para baixo. Estão vendo? Então, coloca aqui menos, né? Seno de θ, z chapéu. Beleza? Então, pessoal, vamos escrever o resumo que fizemos, certo? Então, nós temos que o R chapéu é igual a seno de θ cosseno de φ, x chapéu, mais seno de θ, seno de φ, y chapéu, mais cosseno de θ, z chapéu. Certo? O θ chapéu é cosseno de θ, cosseno de φ, x chapéu, cosseno de θ, cosseno de φ, x chapéu, mais cosseno de θ, seno de φ, y chapéu, menos seno de θ, z chapéu. Certo? E o φ chapéu, ele é menos seno de φ, x chapéu, mais cosseno de φ, y chapéu. Então, nós temos aqui, né, os vetores unitários r, θ e φ, escrito em termos dos vetores unitários x, y e z. E em termos de θ e φ, tá certo? Então, refaçam essa demonstração. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com o professor através da plataforma. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.